Efeito Borboleta, um podcast sobre ambiente em Setúbal. José Luís Gézere é o primeiro convidado deste podcast chamado Efeito Borboleta. E se alguém se está a perguntar aí em casa porque é que se chama assim, basta olhar um bocadinho para o mapa de Setúbal. Imaginemos que a reserva natural do estuário do Sado é uma asa e a Arrábida a outra asa. O corpo é a cidade de Setúbal. E assim temos a borboleta. E chama-se assim Efeito Borboleta porque é sobre ambiente e porque muitas vezes demais, se calhar, descuramos os efeitos das pequenas ações, o nosso pequeno contributo para o planeta. O professor José Luís Gézere é exatamente o nosso convidado de hoje, a quem vou perguntar, antes de mais, a nossa ação individual é ou não importante? Bom, boa tarde, antes de mais. Antes de responder, gostei muito da imagem da borboleta, porque de facto eu, como sou geógrafo de formação, portanto, nós olhamos sempre para os mapas e a forma do município de Setúbal é muito, que é um município relativamente pequeno, geograficamente, é muito a forma de uma borboleta e muito estreitinha, de facto, na zona que corresponde à cidade. Relativamente à sua questão, podemos todos fazer diferença e devemos todos fazer diferença, no sentido de que a responsabilidade é coletiva, ou seja, a qualidade dos territórios, a qualidade da água que escoa nos rios, a qualidade do ar que respiramos, em algumas circunstâncias não é a melhor, não é? E pode ser melhorada às vezes com pequenos gestos. Pensar, por exemplo, num que me ocorre imediatamente, a questão do tratamento, da separação, por exemplo, dos lixos e o tratamento, e as recolhas diferenciadas e o tratamento de tudo aquilo que é desperdício, numa perspectiva cada vez mais, que deve ser para aí que caminhamos, de uma economia circular e de uma utilização de recursos muito mais equilibrada. Para já quero apresentá-lo, porque não o fiz logo no início e faz sentido fazê-lo agora, precisamente depois de já termos começado a falar. Geógrafo, professor, diretor do Centro de Estudos Geográficos, está aqui porque participou na Carta de Risco, pode-se chamar assim, não é? No Mapa de Risco Ambiental para Setúbal, também já tinha estado no Plano de Adaptação Climática para a Arrábida. Especificamente em relação a Setúbal, esta é uma zona especialmente em risco, ou seja, é uma zona especialmente sensível, especialmente suscetível aos riscos climáticos? A resposta é sim. A resposta é sim, e sendo que isso tenha constituído necessariamente um drama. O que pode ser dramático é que as pessoas que vivem neste território e que as pessoas que têm responsabilidades pela gestão territorial não tenham consciência disso. Felizmente não é o caso, porque têm. Ou seja, costuma-se dizer no nosso meio que pior que viver numa situação de risco é não ter consciência disso. Mas eu separo as duas, ou seja, tem noção que as autoridades têm, por isso é que o contrataram para fazer essa carta de risco e para, de certa forma, ajudar no plano de ação climática, agora apresentado, mas as pessoas, no seu dia-a-dia, quando olham, por exemplo, para o rio, ou quando sentem cada vez mais calor, acha que elas têm noção de que isso são duas das consequências da crise climática? Porventura, no dia-a-dia, se calhar não. Terão mais tendência a pensar nisso nos momentos em que se trata de sofrer. Não é? O que é que isso quer dizer? Significa que todos sofremos, nomeadamente nos dias em que está muito calor, e o muito calor para nós, essa foi uma das variáveis com que trabalhamos, o muito calor significa temperatura máxima diária acima de 35 graus, ou seja, bastante mais do que aquilo que está hoje. São aqueles dias em que é muito desconfortável estar na rua, é muito desconfortável estar dentro de um carro sem ar-condicionado ou num edifício mal isolado, que também não tenha ar-condicionado. Sofre-se, de facto. Ou seja, há um desconforto físico provocado pela temperatura excessiva. É excessiva durante o dia, é excessiva durante a noite, e normalmente é nessas alturas, ou seja, nas alturas em que a situação ou do clima instalado, como é o caso da temperatura, ou quando temos
privação de outro tipo de bens, por exemplo, a questão da escassez de água que está associada frequentemente aos episódios de seca, que são cada vez mais frequentes. Digamos que é uma tendência que eu diria é natural, nem se trata de fazer uma crítica a isso, de que o cidadão normal se preocupe todos os dias com isso. Digamos que as pessoas, as famílias têm outras coisas que os preocupam e que é legítimo que se preocupem que desviem, digamos assim, o seu foco. Agora, quando se abre a torneira e não deita água, a coisa aí depois complica-se, e nessa altura, digamos que a disposição para estar mais atento à questão do risco climático aumenta. Ou seja, que riscos então é que estamos a falar? Ou seja, que conclusões é que chegou o vosso estudo e quais são os 5 maiores riscos? Na verdade não são riscos. Na verdade são perigos. E são perigos iminentes, não são perigos que não vão acontecer. Muito provavelmente, se tudo caminhar como está a caminhar, são perigos iminentes. Quais são esses? Já falámos de um. A temperatura excessiva e a ocorrência de vagas de calor cada vez mais frequentes e cada vez mais longas, mais prolongadas no tempo. E esse ponto não é pouco importante, porque uma coisa é termos 1 dia, 2 dias com temperatura muito elevada, outra coisa é que essa temperatura elevada se mantenha durante o tempo, durante uma semana, 10 dias, porque são dias e noites, por exemplo, em que se dorme mal, aquela sensação um bocado, desculpa a expressão, um bocado pegajosa com que se acorda de manhã cansado, porque durante a noite teve muito calor, se dormiu mal. Digamos, à segunda noite a dormir mal, acordamos pior e ao fim de 10 dias é horrível, absolutamente horrível. A seca, ou seja, estamos... é o que é. Isto é, a seca tem efeitos essencialmente na atividade agrícola. Que é uma zona que, aliás, é muito agrícola. Sim, claro, exatamente. Tem vinho, por exemplo. Sim, evidente. Já vamos falar do vinho. E tem portanto, apesar de tudo, Setúbal está por cima de um aquífero importante, do maior aquífero da Península Ibérica, o que significa que está a ir buscar e a consumir essa água, que é uma água de reserva muito antiga e que tem que ser acautelada também. Depois temos o efeito da subida do nível do mar. Digamos que não é um risco, não é um perigo climático direto, mas está associado ao processo de aquecimento global. E que tem consequências na ocorrência de inundações, seja junto ao litoral, nas praias, e recuo das praias e, digamos, emagrecimento cada vez maior das pequenas praias, que são muito bonitas na Arrábida, e o mesmo efeito temos também, vamos assisti-lo na área do estuário, portanto, com inundação mais frequente das áreas de Sapal e das áreas que se encontram, são ribeirinhas, têm uma cota altimétrica muito baixa, portanto, é relativamente fácil o processo de galgamento. Com isto já referi uns 3 ou 4. Há mais alguns, ou seja, nós sabemos, e pode parecer que é um efeito contraditório, mas acaba por não ser. Apesar de sabermos que o clima futuro é um clima com menos chuva, é um clima mais seco, mas isso não invalida que pontualmente não vão ocorrer e não continuam a ocorrer episódios de chuva muito intensa e muito concentrada no tempo. São coisas diferentes. Portanto, eu posso ter seca, mantendo situações como estas, que geram em Setúbal inundações, na Ribeira do Livramento e nos pequenos cursos de água afluentes dessa ribeira, que nessas alturas entram em cheia e que podem, como tem acontecido no passado, muitas vezes, gerado a inundação da parte mais baixa, mais antiga da cidade de Setúbal. Há forma de tentar controlar isto. Setúbal tem ido também por aí, nomeadamente com a construção de bacias de retenção, 2 bacias de retenção na bacia hidrográfica da Ribeira do Livramento. Ia perguntar isso, que era... as últimas cheias grandes foram em 2022. No inverno de 22. Desde 2022 não tem havido cheias, porque não tem chovido com esses episódios graves que estava a contar, ou porque simplesmente as bacias estão a funcionar e são uma solução para
as cheias? Repara, as bacias funcionam sempre, isto é como diria o outro, ou seja, se eu tenho a utilização e a implementação de bacias de retenção, significa na prática não contrariar, eu não quero contrariar a ocorrência da cheia. A cheia é um fenómeno em que a água que escoa no canal fluvial, o caudal aumenta, porque choveu bastante, e extravasa. Portanto, é um processo natural. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer relativamente a isso. Ou não há muito a fazer relativamente a isso. A implementação ou a articulação de bacias de retenção nesta realidade significa na prática o quê? A definição, eu posso definir, e foi isso que foi feito em Setúbal, definir a priori zonas que vão inundar. Elas vão inundar, estão lá para serem inundadas. O que acontece é que nestas zonas que são inundadas, elas vão ser basicamente um parque urbano que está em construção. Ok? Portanto, não há casas, não há pessoas a viver ali em permanência, mas quando ocorre... Não deixa de haver cheias. No fundo, o que acontece é que não há danos provocados pelas cheias. Vai haver cheia, vai haver inundação, só que ela é controlada. É controlada. Não é bem controlada, é guiada. É guiada, sim, é orientada. É uma inundação que é orientada e é uma coisa que é seguro. Pelo menos toda a água que for inundar estas zonas nestes parques urbanos, é menos essa água que chegará aos adutores urbanos e que será canalizada para produzir inundação na parte mais central da cidade. Outra coisa completamente diferente dessa das cheias que são causadas pela pluviosidade ou pela chuva intensa são o aumento da água do mar que se reflete aqui porque está muito próximo do Sado. O Sado deságua, tem um estuário, aliás, deságua no mar. Portanto, é uma coisa diferente. Sim. Não é a mesma mitigação de risco, não é feita da mesma maneira. Não se pode conter o rio, ou pode? Não pode. Não pode. Ou seja, vamos a ver. Há uma coisa que não pode fazer, que é impedir que o nível do mar continue a subir. Certo. O que acontece no Rio Sado é que, como disse bem, como o rio está, enfim, na realidade, em Setúbal, mesmo na desembocadura junto ao Atlântico, o que acontece é que o nível da água do próprio Sado é influenciado por exemplo, pela variação das marés do Atlântico, o que significa, e aqui estamos a falar de variações que durante o dia podem ir aos 3,5 metros, às vezes até mais do que isso. Okay? Agora, em cima disto está a haver um processo de subida gradual ao nível de milímetros ano, poucos milímetros ano, de subida do nível da água, que a gente não se apercebe dele. Era o que eu lhe ia perguntar, isso vê-se ali na zona ribeirinha? Não se vê assim, vê-se nos dados e vê-se nos dados dos marégrafos. Okay? O que significa é que nós podemos estar no final do século XXI, portanto daqui por 75 anos, com um valor acumulado deste tipo de subida que tem um fundo climático que pode aproximar-se de 1 metro, eventualmente até mais, por comparação com o nível da água no princípio do século XX. Do século XXI, em boa verdade. E quais são os efeitos de 1 metro a mais no nível da água ali em Setúbal? Podem ser muito complicados, principalmente na zona ribeirinha, como é evidente. Ou seja, vamos ter situações de galgamento, não ocorrerão todos os dias, porventura nem todos os anos, mas quando se conjugam marés astronómicas muito elevadas, com situações de temporal no mar e com situações em que a pressão atmosférica é muito baixa, porque o ar pesa. Quando falamos em pressão atmosférica, estamos a falar do peso do ar. E quando a pressão atmosférica é muito baixa, o que acontece é que o nível da água sobe. E essa subida pode ser meio metro, às vezes até um pouco mais do que isso. Isto tudo junto gera o quê? Gera situações de galgamento para dentro da área urbana, que são muito difíceis de controlar, ou seja, e de contrariar. A possibilidade que há para contrariar isso, na prática, é criar um muro, subir um muro, o que não é uma coisa muito simpática, porque só o muro deixa de ver o mar, depois e o rio, não é? E é possível construir um muro? É possível ir fazendo este tipo de intervenção. Se a solução não é construir esse muro, o que é que pode ser uma solução para a mitigação desse risco? Repare, desde logo lá está, pensar que em algumas circunstâncias estas áreas vão ser inundadas. Eu diria que progressivamente algum tipo de equipamento que está na zona que vai ser afetada ou que pode ser afetada pela inundação, e ele é conhecida, nós mapeámos-la, portanto fizemos essa
essa modelação e essa projeção, e retirar dali, estamos a falar do quê? Por exemplo, de quartéis de bombeiros, ou de centros de saúde, ou de escolas, ou de creches, lares de terceira idade, quartéis de polícia e por aí adiante, não é? Que não têm que sair nem neste ano, nem no próximo ano, mas que devem ser projetados a um tempo médio, de forma a poderem ser retirados dali e a serem colocados em sítios onde a água do mar, neste caso, do SAD, conjugada com a do SAD, não vai chegar. Não vai chegar. Efeito Borboleta, um podcast sobre ambiente em Setúbal.